Como tratar o problema da incontinência urinária masculina? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito de como deve ser a abordagem e os possíveis tratamentos para o problema da incontinência urinária masculina. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Estima-se que até cerca de 10 a 20% dos homens entre os 60 e 70 anos de idade sofram com esse problema de incontinência urinária. E à medida que essa situação, que a idade vai avançando, esse número tende a aumentar cada vez mais. E isso é um problema extremamente sério, é um problema que faz com que o homem muitas vezes fique recluso em casa, pare de ter as suas atividades corriqueiras, dado a esse problema que é extremamente desagradável e gera muitas preocupações e gera muitos constrangimentos também. Muitas vezes esses homens têm limitações, esses homens passaram por problemas ou têm problemas sérios de saúde que pioram ainda mais esse problema. E para tentar resolver isso, existem algumas estratégias que podem ser implementadas de maneira fácil, de maneira simples e que podem melhorar muito a vida desses homens. Como que a gente divide esse tipo de incontinência urinária masculina? Nós podemos caracterizá-la de basicamente 3 maneiras. Nós temos a incontinência urinária masculina de esforço, que é aquela relacionada a atividades físicas ou esforços bruscos que façam com que o paciente perca a urina, tais como tosse, tais como fazer força repentinamente, levantar bruscamente, entre outras situações. Nós temos aquela situação que o paciente tem aquela queixa de incontinência urinária de urgência, ou seja, ele está fazendo alguma coisa e de uma hora para outra tem aquela vontade repentina de fazer xixi e não tem o que segure esse problema. E nós temos ainda uma mistura dessas duas, que é a incontinência urinária mista, no qual os pacientes têm essa dificuldade de segurar a urina quando fazem esforços, além daquele problema de sentir aquela vontade súbita de ir ao banheiro rapidamente. E como que funciona a abordagem desse tipo de problema? Então a primeira coisa é a gente tem que avaliar o que está acontecendo com esse homem. Primeiramente, nós temos que saber as doenças que ele tem, por exemplo. Porque a gente sabe que ter passado por certos problemas neurológicos, um derrame, por exemplo, ou ter um quadro de diabetes, ou ainda estar sofrendo de alguma doença neurodegenerativa, tipo Alzheimer, tipo doença de Parkinson, são fatores de risco para esse problema de incontinência urinária. Nós temos que saber também os medicamentos que esse paciente toma, porque certos remédios agravam ainda mais essa situação, tais como diuréticos utilizados para o controle da pressão arterial, tais como certos medicamentos antidepressivos que são utilizados para o paciente ficar um pouco mais tranquilo e aqueles medicamentos às vezes utilizados para o paciente dormir melhor, entre outros medicamentos que possam fazer com que ele produza uma quantidade maior de urina ou tenha uma incontinência porque ele fica muito sonolento e não consegue chegar no banheiro a tempo. Então isso é extremamente importante, além de caracterizarmos a quantidade de urina perdida por dia. Principalmente através das medidas, nós podemos usar um pano, nós podemos usar uma fralda para quantificar o peso dessa fralda e ver a quantidade de urina perdida durante o dia. Então as primeiras medidas sempre, pessoal, visam tentar melhorar os problemas dessas doenças de base. Ou seja, se o paciente tem um diabetes descontrolado, você vai lá e tenta regularizar o diabetes. Se o paciente tem uma infecção urinária, você vai lá e tenta tratar essa infecção urinária. Se o paciente
está fazendo acompanhamento para o mal de Parkinson, está fazendo acompanhamento para Alzheimer, você tem que tentar melhorar essas condições. E se o paciente às vezes sofreu um derrame ou teve uma sequela de algum outro problema neurológico, você deve talvez fazer sessões de fisioterapia, você deve fazer com que ele melhore a sua mobilidade na tentativa de fazê-lo urinar melhor. E existem ainda medidas que a gente chama de medidas comportamentais, que são medidas que funcionam para tentar evitar que o paciente venha perder a urina ao longo do dia. Quais que são essas medidas? Então a gente às vezes acaba restringindo um pouco de líquido que esse paciente acaba tomando principalmente antes de dormir. A gente pode também levá-lo ao banheiro algumas vezes sem que o paciente ainda peça, então a gente tem períodos para o paciente fazer xixi de maneira programada em algumas situações. Nós podemos também fazer o seguinte, nós podemos estabelecer um horário para ir ao banheiro, que ajuda muito, principalmente antes do paciente dormir, para tentar esvaziar a bexiga e ele não venha perder urina durante a noite. E essas medidas extremamente simples, além da diminuição ou da suspensão de alimentos ou estimulantes que sabidamente agravam esse problema de incontinência urinária, tais como refrigerantes, tais como chimarrão ou alguns chás que gerem um estímulo para o paciente, energéticos mesmo, ajuda demais a controlar esse problema. E aí o que a gente pode acabar fazendo numa hora dessas? A partir daí a gente tenta definir que tipo de incontinência urinária que o paciente tem. Se é uma incontinência urinária aos esforços, por exemplo, após uma cirurgia da próstata, algum tratamento às vezes com uma fisioterapia, o tratamento às vezes com um remédio tal, como a duloxetina, é um medicamento que pode contribuir para que esse paciente resolva desse problema. Às vezes você pode colocar um esfíncter artificial, que é uma espécie de uma válvula, para tentar trancar esse esfíncter, a gente chama, que está defeituoso e faz com que o paciente perca a urina, além de exercícios na região da pelve que, orientados por um fisioterapeuta, podem contribuir para ajudar esse paciente a perder menos urina. E existem algumas cirurgias bem específicas que você pode injetar produtos em volta da uretra para tentar comprimir mais essa uretra. Você pode colocar o esfíncter urinário artificial e você pode colocar, a gente chama de slings, que eles fazem uma espécie de um calço na uretra para fazer com que o paciente acabe não perdendo tanta urina assim quando realiza esforços mais acentuados. E naquela queixa de incontinência urinária de urgência, que o paciente tem aquela vontade louca de fazer xixi e não dá tempo de chegar no banheiro, às vezes você tem que fazer uso de alguns medicamentos, basicamente o uso de anticolinérgicos. Nós podemos citar a tolterodina, podemos citar a oxibutinina, entre outros medicamentos. Só que a gente sempre tem que ter um cuidado que no paciente idoso, esses remédios podem piorar a questão do sensório, podem fazer com que ele tenha uma diminuição da sua percepção sensorial e deixá-los às vezes mais tontos, deixá-los às vezes mais menos atentos, e isso prejudica a mobilidade do paciente, além de gerar quadros de constipação, faz que eles não consigam fazer cocô, o que no paciente idoso ainda pode agravar esse problema. E ainda modernamente nós podemos ter um medicamento melhor um pouquinho, que é o Mirabegron, que é um medicamento um pouco diferente, que tem quase o mesmo efeito desses anticolinérgicos e que funciona muito bem também para essa bexiga que se contrai sem que o paciente queira e dê aquela vontade repentina de fazer xixi. E existem outras possibilidades de tratamento para essa bexiga que se contrai a toda hora e faz com que o paciente tenha um desejo rápido de banheiro, que também envolve a estimulação de algum nervo, que é o tibial posterior da perna. Também existem exercícios de fisioterapia pélvica e também existem um implante. Você pode colocar tipo uma toxina botulínica, que é aquela mesma que o pessoal faz do Botox, dentro da bexiga para tentar diminuir esse problema, além de uma espécie de um marca-passo, que a gente chama de eletroneuroestimulador sacral, para tentar diminuir a sensibilidade dos nervos que ativam a bexiga, fazendo com que ela se contraia antes da hora e dê vontade de fazer xixi. De qualquer forma, pessoal, às vezes esse é um problema difícil de ser resolvido, é uma situação bastante complicada e envolve tratamento de diversas pessoas, uma equipe multidisciplinar composta não só do urologista, às vezes do neurologista e
tem um papel preponderante o fisioterapeuta numa hora dessas. Tratar possíveis complicações clínicas, tais como um diabetes não controlado adequadamente, tratar adequadamente uma infecção urinária e às vezes você melhorar o esquema terapêutico dos remédios que o paciente toma, já são medidas extremamente simples que ajudam demais nessa hora para melhorar a incontinência urinária dos pacientes, além de fazer medidas comportamentais, tais como programar horários de fazer xixi, levar o paciente de dormir para o banheiro, para ele esvaziar completamente a bexiga e tentar reduzir a imobilidade desse paciente, deixando o acesso fácil para o banheiro, deixando um local que não envolva perigos, que não envolva risco de quedas, são atitudes extremamente simples e que fazem toda a diferença nessa hora. E ter um cuidado especial e, às vezes, você oportunizar para o paciente o uso de fraldas adequadas que contenham bastante absorção para que o paciente possa viver melhor, principalmente o paciente idoso. Então, essas são medidas que ajudam a melhorar a incontinência urinária masculina. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtem e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.